Olá, irmãos, graça e paz, Deus abençoe a todos aí da internet. Estamos reunidos aqui mais uma vez com uma comunhão e também para estudarmos um pouquinho a palavra de Deus. Reunido com os irmãos aqui na casa do Eliandro. Eu vou mostrar aqui os irmãos. Deixa eu virar aqui a câmera, ó. Eu vou tentar pegar aqui tudo. Aí, ó. A turma está reunida toda aqui, ó, os irmãos aqui da CBC. Tudo para... O Vélio está aqui no cantinho. E a gente vai ter um tempo de comunhão. E também um tempo de palavra, né? E eu vou transmitir para os irmãos também, para aqueles que quiserem assistir. Fiquem aí na liberdade. Chegou aqui o meu chazinho. Glória a Deus. Eu vou desativar os comentários. Vamos falar sobre a criação. Os irmãos podem falar, viu? Fica à vontade. Glória a Deus, né? Fica à vontade. Vamos só transmitir aqui, que os irmãos que quiserem assistir, fiquem aí à vontade. Então vamos lá. Gênesis, né? Capítulo 1. A partir do verso de número 1. Gênesis capítulo 1, a partir do verso de número 1. Nosso assunto é a criação. Vamos lá. Vamos orar, né? Que a gente é crente. Amém. Amém. Pedir a Deus que nos dê revelação, né? Sempre importante isso. Pai Santo, nós te louvamos. Te bendizemos, te rendemos graça, ó Deus, pelo privilégio de estarmos diante do Senhor e da sua santa palavra. Oramos, ó Deus, pedindo ao Senhor que o Senhor nos dê revelação no Espírito, que nós possamos verdadeiramente ser alimentados, ó Deus, pela Tua Palavra. Oramos gratos ao Senhor por esse tempo de comunhão, por cada um dos irmãos que aqui estão, ó Deus. Oramos gratos ao Senhor, declaramos uma palavra de bênção sobre a vida dos nossos irmãos, também daqueles que estão assistindo através da internet, ó Deus, que o Senhor possa abençoar cada um dos seus filhos e também trazer revelação, que a sua palavra seja alimento e luz para o nosso espírito. Nós oramos em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Amém. Vamos lá então, Gênesis capítulo 1, a partir do verso de número 1, vamos falar um pouquinho sobre a criação, né? E à medida que for surgindo dúvidas, os irmãos podem perguntar, vamos esclarecendo aí. Verso 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Verso 2, a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, fez separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi tarde e manhã o dia primeiro. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Fez Deus a expansão, fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã o dia segundo. E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi, e chamou a porção seca terra, e o ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. Então vamos lá, vamos. Alguém tem uma caneta para me emprestar aí? Mas não, mas isso você não vai conseguir marcar aí. Alguém que tenha sobrando. Tem um aqui? Então vamos lá, né? Alguns pontos aqui importantes. O primeiro ponto aqui importante a se entender, eu acho que eu já falei isso não sei se eu falei isso aqui ou falei para alguns dos irmãos, mas o princípio de que essa primeira palavra, no princípio, aqui, normalmente quando as pessoas leem esse texto, elas pensam em tempo. Ou seja, no princípio, como se fosse a ideia de tempo, né? Quando começou, quando iniciou. De certa forma, tem a ver com o tempo, porque de fato é o momento em que Deus vai criar a terra, né?
Só que a Bíblia traz um entendimento um pouco mais claro sobre esse no princípio, né? Falando desse no princípio como o lugar onde a terra foi criada, o lugar onde a terra e os céus foram criados, e não necessariamente o tempo em que foi criado. Por quê? Porque lá em Apocalipse, a palavra de Deus vai nos descrever e explicar sobre esse princípio. No capítulo 3 de Apocalipse, os irmãos podem abrir aí. Capítulo 3 de Apocalipse, verso de número 14. E isso também vem assim de encontro àquilo que nós falamos aqui no último dia, né? Na terça-feira ou na quarta-feira que a gente reuniu? Na terça-feira, quando eu falei sobre o texto lá de Deuteronômio 27, quando diz que Deus é a nossa habitação. Quando a Bíblia diz que Deus é a nossa habitação, isso não é uma força de expressão. Porque assim, tudo existe dentro de Deus e nada existe fora de Deus. Por que tudo existe dentro de Deus? Porque se houvesse a possibilidade de alguma coisa existir fora de Deus, significaria que essa coisa existente estaria independente de Deus. E nada é independente de Deus, uma vez que tudo foi criado por Ele e também nele. Por que tudo tem que ser criado nele? Porque se alguma coisa estiver fora de Deus, significa que essa coisa que está fora de Deus, ela pode, como é que eu posso explicar? Ela pode competir com Deus, entende? Então existe Deus e existe algo que existe além de Deus, ou seja, esse algo além de Deus, independente do que for, pode competir com Deus. Mas a Bíblia, ela afirma que nada poderia vir à existência a não ser em Deus. Porque tudo foi criado por Ele, nele, por Ele e para Ele. O texto aqui de Apocalipse 3,14, a palavra vai dizer assim, ó. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isso diz a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. O princípio da criação de Deus. Então, nós sabemos que está falando de Jesus, né? Que é ele que escreve as cartas às 7 igrejas, e ele se apresenta como o princípio da criação de Deus. Ou seja, quem é Jesus? Jesus é o princípio da criação de Deus. Então, qual que é a ideia? Quando o texto diz lá, no princípio foram criados os céus e a terra, não está falando do início, está falando do lugar em que foi criado. E onde foi criado? Foi criado em Deus. Todas as coisas foram criadas em Deus. Essa ideia está muito clara lá em Colossenses. Colossenses, no capítulo de número 1. Colossenses, capítulo de número 1, verso de número... verso 12 em diante, né? Pra gente entender. Mas o texto está no 16. Colossenses, capítulo de número 1, verso 12 em diante. O texto diz assim, ó. Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Então, nesse versículo aqui, nasce a canção que a gente cantou por muito tempo, né? Porque dele, por ele e para ele. Então, olha o que diz no começo do versículo, verso 16. Porque nele
foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra. Vê se isso não tem tudo a ver com o texto. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, ou seja, tudo que foi criado nos céus, tudo que foi criado na terra, foi criado nele. Daqui a ideia de que o no princípio, e na maioria das Bíblias, o no princípio ali vai estar em letra maiúscula, né? Daí a ideia de que não fala do tempo em que foi criado. Porque, presta atenção, olha só como que as coisas começam a ficar claras quando você vai fazendo a junção da doutrina, né? Por exemplo, como dizer, quando é o começo para Deus? Não existe começo para Deus. Por quê? Porque Deus, ele é eterno, né? Ele está num estado eterno, ou seja, não tem começo, não tem fim. Então, não tem como você descrever princípio para Deus. Por quê? Porque princípio para Deus não existe, ele é eterno. Ou seja, então, o no princípio ali, de fato, dá a ideia de um lugar onde foram criados os céus e a terra, e não de um período de tempo ou do início em que foi criado. Então, ou seja, tudo que existe nos céus e tudo que existe na terra foi criado em Cristo, por Cristo e para Cristo. Esse entendimento é o princípio que norteia a criação. Porque tudo vai se fechar assim. Então, todas as coisas que existem no céu e na terra foram criadas em Cristo, por Cristo e para Cristo. Ou seja, a conclusão de todas as coisas no estado eterno, quando iniciar a eternidade, a conclusão de todas as coisas, de fato, vai culminar em Cristo outra vez. Por quê? Porque tudo foi criado nele, por ele e para ele. Então, aqui nós temos, nós poderíamos, né? Acho que não, talvez não seja o caso agora, mas nós poderíamos estudar o que significa ser criado nele, o que significa ser criado por ele, porque foi ele que criou, ele de fato foi o arquiteto que criou todas as coisas, e foi criado para ele. Então, o que significa criado nele? Só vou resumir, né? Criado nele é porque foi criado dentro dele. Tudo que existe, existe dentro dele. Criado por ele. Ele é quem criou todas as coisas. Ele é o arquiteto. É ele que executa e cria todas as coisas. Para ele, porque tudo que foi criado para ele. Com a finalidade das coisas que foram criadas também é Cristo. Ok? Até aqui tranquilo? Amém. Tranquilo com relação ao no princípio não ser o tempo, mas ser o lugar onde é criado? Vamos ler mais um texto sobre isso, só para deixar mais claro. Atos dos Apóstolos. Quando Paulo chega em Atenas, Atos, capítulo de número 17, Paulo chega no berço da filosofia, né? O lugar em que as pessoas viviam só para estudar. E nesse lugar ele vai discutir, né, doutrina com esses caras, com os filósofos, né, que haviam em Atenas. E Paulo dá ele dá uma explicação muito boa sobre essa questão de tudo ser criado em Deus, né? Amém. Vamos lá. Verso de número 18. Alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque eles anunciava a Jesus e a ressurreição. E tomando-o, levaram ao Areópago, que é o lugar da discussão desses filósofos, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos, queremos, pois, saber o que vem a ser isso. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. Ou seja, os caras viviam só para isso. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: homens atenienses,
em tudo vos vejo como sendo um tanto supersticiosos. Porque passando eu e vendo o vosso santuário, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais e não conheceis, vós honrais não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa. Pois ele mesmo é o que dá a vida a todos e a respiração a todas as coisas. De um só sangue fez toda a geração dos homens para habitar sobre a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos, nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Olha o argumento de Paulo, né? E aqui há algo importante, irmão, importante. Deus fala por figuras, né? Amém. A gente precisa entender isso. E o apóstolo Paulo, ele diz assim, que Deus, ele cria todas as coisas e também de um só sangue cria todos os homens, para que os homens buscassem ao Senhor. Se os homens tateando o pudessem encontrar. Embora ele não esteja longe de nós. Por quê? Porque nele nós existimos, nele nos movemos. Ou seja, qual que é a ideia de Paulo? A ideia de Paulo é tudo que existe só pode existir dentro de Deus. E isso é uma doutrina que também era defendida pelos filósofos da época, né? Mas eles defendiam que não era o Deus de Israel, mas que de fato tudo que foi criado dentro de Deus, de Zeus, né? Na concepção deles. Mas o apóstolo Paulo também tem essa ideia, só que o apóstolo Paulo defende a ideia de que tudo foi criado dentro de Deus. Agora olha que interessante. Deus cria os homens dentro de si, dentro de si. Tudo que Deus cria, Deus criou dentro dele, com o objetivo de que o homem encontre a Deus. Então, como é que o homem pode encontrar a Deus se o homem está dentro de Deus? Quem pode chutar aí? O próprio Deus se fazendo carne? Isso é a coisa mais óbvia, né? É Cristo, mas na criação. Porque se tudo foi criado dentro de Deus, as coisas criadas revelam o Senhor. Olha lá, abre lá em Romanos capítulo 1. Por isso que nós somos indesculpáveis. Romanos 1, verso de número 18 em diante. Verso 20. Mas vamos ler verso 19, verso 20. Romanos capítulo 1, verso 19 e o verso 20. O texto diz assim, portanto, o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis ou indesculpáveis. Ou seja, as coisas criadas revelam Deus. Então, porque presta atenção, como é que poderia, porque é só você olhar para a criação, como é que poderia haver algo tão perfeito? Coisas tão perfeitas e que se encaixam tão perfeitamente, né? Então eu gosto sempre de estudar sobre o corpo humano. O corpo humano é uma perfeição assim, incompreensível, né? Não se dá para compreender. Não tem como o ser humano ter vindo de uma explosão. Não tem como. O nível de complexidade do corpo humano e como o corpo humano funciona, né? E também as reações que o corpo humano tem, é algo extremamente complexo que revela um Criador. Ou seja,
como é que o homem vai encontrar Deus? Olhando para as coisas criadas. É só você olhar para o universo ao que você pertence e você vai perceber que de fato tem um Criador por trás disso. Então, como é que a pessoa pode olhar para tanta complexidade que se encaixa? E olha que o homem vem fazendo coisa errada há muito tempo, né? Sim. Destruindo a natureza, destruindo as coisas, acabando com... E mesmo assim, o sistema se autorregenera e o sistema coexiste de forma perfeita. Então não tem como você olhar para isso e dizer que Deus não existe. Ou seja, as coisas criadas revelam Deus. Por quê? Porque tudo que foi criado, tudo que foi criado em Deus, é o que diz a palavra. Agora, olha o problema. Daqui você não pode desenvolver a doutrina, né? Porque isso aqui é o estoicismo. Você não pode desenvolver a doutrina que tudo é Deus. Então, se tudo foi criado dentro de Deus, qual que é a ideia? Então, tudo é Deus. A mesa é Deus, a cadeira é Deus, o chapéu é Deus, a camisa é Deus, a planta é Deus, o sapo é Deus. Essa é uma heresia, isso é uma doutrina satânica. Embora tudo foi criado dentro de Deus, as coisas criadas revelam a glória e o poder de Deus. As coisas criadas não são Deus. Precisa ficar claro isso aí, porque senão os irmãos começam a achar que, daqui a pouco começa a achar que a planta é Deus, né? E não é essa a ideia. Ficou claro para os irmãos isso? Amém. Agora olha só, eu desenvolvo aqui uma ideia, né? Faz tempo que eu não falo sobre isso. O apóstolo Paulo diz assim, porque eu penso que nada na Bíblia é sem significado. E Deus fala através de símbolos e de figuras, né? Isso é muito claro. Deus conta os detalhes das coisas através das figuras. E o apóstolo Paulo diz assim, lá no texto que nós vemos em Atos, o Deus que não está longe de nós, né? Deus criou o ser humano para que buscasse ao Senhor, embora o Senhor não esteja longe, mas o ser humano tateando o pudesse encontrar. Então, o que é tatear? É a ideia de você estar no escuro e você vai tocando, né? Apalpando para você poder achar aquilo que você não está vendo, no caso, no escuro. E tatear envolve os 5 dedos e o número 5, que naturalmente fala dos 5 sentidos. Mas espiritualmente o número 5 fala dos ministérios. Os 5 ministérios. Ou seja, é uma figura perfeita, né? Eu acredito que o apóstolo Paulo usava a mão para falar dos 5 ministérios, né? Porque, como já expliquei para os irmãos, é a figura perfeita, né? Nós temos o apóstolo, o profeta, o evangelista, pastor e o mestre. O apóstolo porque é o único que consegue tocar todos os ministérios, ou seja, o apóstolo é aquele que vai formar todos os ministérios. Profeta já sabemos o porquê, né? Aquele que aponta os erros, é aquele que denuncia o erro, né? E também aquele que aponta o caminho, porque a profecia falada por Paulo no capítulo 13 de Coríntios não é a profecia de adivinhação, é a profecia de palavras proféticas, ou seja, o profeta é aquele que vai determinando o caminho por onde que a igreja vai andar, né? E o evangelista, que é aquele que vai mais longe do que todos, porque é o que vai trazer as vidas, né? O que vai buscar fora. O pastor, esse é o dedo da aliança e também é o dedo que toca o coração, né? É o único dedo que existe uma veia, né? Se você apalpar aqui, você vai sentir ela passando no seu braço. E de fato, desse dedo aqui, ele tem uma veia direta ao coração, ou seja, o pastor é aquele que tem o coração das ovelhas. E o mestre, que embora seja o menorzinho de todos, mas é o que sustenta tudo. Se o mestre parar de ensinar, tudo o restante não vai dar certo. Ou seja, qual que é a ideia? Quando os 5 ministérios funcionam, que é o tatear, ir à frente, então de fato esse corpo vai ter luz. E vai conseguir enxergar o Criador. Amém. Então, a revelação de Deus depende do tatear. Ou seja, a revelação de Deus depende do quanto os 5 ministérios estão funcionando. Consegue entender? Então,
quanto mais os 5 ministérios funcionarem na igreja, mais luz essa igreja vai ter. Por quê? Porque os crentes vão ser treinados nos 5 ministérios. Ou seja, os crentes vão conseguir ganhar pessoas, vão conseguir consolidar pessoas, vão conseguir discipular pessoas, vão conseguir plantar igrejas, vão conseguir ensinar pessoas. Ou seja, vai ter muita luz. Por quê? Porque o tatear está funcionando. Então, eu costumo dizer que a igreja em que os 5 ministérios não funcionam é uma igreja que não está apalpando, não está procurando encontrar, ter revelação de Deus. Os irmãos conseguem entender ou não? Você precisa imaginar a ideia de alguém numa sala toda escura, como fazer para não tropeçar, como fazer para encontrar o caminho, como fazer para encontrar a luz ou a porta. Tateando. O que significa isso? Quando os 5 ministérios funcionam, a igreja recebe luz. Consequentemente, vai acertar o caminho, não vai tropeçar e vai conseguir encontrar o Criador. Os irmãos estão aí? Amém. O tabernáculo, o templo, né, ele foi construído. Haviam 3 seções, 3 separações no templo. O átrio, que era o lugar onde todos podiam ficar ali. O lugar santo era o segundo lugar, onde só os sacerdotes entravam para ministrar. E o lugar santíssimo. Interessante. Do átrio para o lugar santo, haviam 5 colunas. E do lugar santo para o lugar santíssimo, 4 colunas. Então, o que isso significa, essas 5 colunas? Porque é o lugar onde os sacerdotes iam trabalhar, iam ministrar. Os pães iam acender o altar de incenso, eles iam manter a luz da menorá sempre acesa, do candelabro. Então, o que significa isso? Essas 5 colunas com o lugar onde os sacerdotes trabalham, indica os 5 ministérios, que vai trazer luz, porque nesse lugar santo está a menorá, o candelabro, que esse lugar também é fechado com véu. Então ali era escuro, mas era iluminado pelo candelabro. Ou seja, então esse trabalho ministerial dos sacerdotes e agora dos ministros da Nova Aliança vai trazer luz para as pessoas. Ali também estava a mesa dos pães, aonde se colocava o pão da preposição, né? Que na verdade aponta para Cristo, que é o pão da vida. Então vai trazer luz, vai trazer alimento, vida, né? Porque é o pão da vida, e vai ensinar essas pessoas a negarem a si mesmo, porque ali também está o altar de incenso. O que é o altar de incenso? É você oferecer sua vida em sacrifício como incenso suave a Deus. Então, qual que é o trabalho dos ministros? Trazer luz, alimentar e ensinar as pessoas a não viverem para esse mundo, negar a sua própria vida para terem acesso a Deus. Então, de fato, a Bíblia é muito perfeita e não tem como entender o Novo Testamento sem entender o Antigo Testamento, porque de fato muitas sombras revelam a realidade daquilo que existe no Novo Testamento. A gente precisa entender isso aí. Mas vamos voltar para a criação, né? Amém. Alguma dúvida sobre isso? Não? Bem claro? Amém. O texto de João, pastor, João capítulo 1, ele acaba se tornando mais no princípio do que esse de Gênesis, então? Mas lá no João, a gente vai chegar lá. Tem 2 no princípio ali. 2. Tem um no princípio que é Cristo e tem um no princípio que é tempo, que já fala das coisas criadas. Letra maiúscula e minúscula. Deveria estar, né? Mas nem sempre acontece. Vamos lá. Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então nós entendemos de fato que... Porque assim, pastor, eu não acredito que Deus criou dentro dele. Então você vai ter que arrancar o texto de Colossenses. Porque o texto diz que nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra. Ou seja, você vai fazer o quê? Você vai dizer que não foi criado? Não tem como você dizer que não foi criado. A não ser que você apague o texto, né? E aí você vai ter que arrumar uma outra explicação para esse texto. Verso 2. A terra, aqui na tradução trinitariana, né? A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aqui nós temos muita informação. Só para os irmãos terem uma ideia, eu fiquei mais ou menos umas 40 horas falando sobre esses 2 versículos para
tentar explicar tudo e ainda precisei pular algumas coisas porque de fato, não dá para explicar tudo. Mas vamos lá. Primeiro ponto aqui, né? Essa palavra que foi traduzida como era, aqui, sem forma e vazia, a palavra aqui, ela é aion ou aiá, eu acho, não sei se é aion ou aiá, é uma das duas coisas. Pesquisa aí para mim, Eliane, fazendo um favor. Porque eu confundo sempre a pronúncia com a palavra de Apocalipse, eu não sei qual que é qual. Eu acho que é aiá, essa daqui. Estava? É. Aiá. Aiá. Olha só o significado. O significado. Então, como é que funciona essa questão da tradução bíblica? As palavras no hebraico e no grego têm muitos significados. Né? Então, ou seja, mas qual é o significado que vai vir para a Bíblia? O significado que o tradutor achar mais conveniente. Então, por isso que é importante a gente ler a Bíblia e ter acesso ao original. Por quê? Porque, tipo assim, o cara traduziu conforme aquilo que ele acreditava. Então, a palavra lá, vamos supor, a palavra pode ser traduzida por 7 significados. Qual o significado que ele vai colocar? Aquilo que condiz mais com aquilo que ele acreditava. Só que nem sempre isso é certo. Então, a gente precisa revisar essas coisas. Então, por exemplo, olha só. A palavra é aiá, né? É uma raiz primitiva. Pode ser traduzida como ser, tornar-se. Olha só a diferença. Vir a ser, existir, acontecer. Acontecer, sair, ocorrer, tomar o lugar, acontecer. Então, olha só. Vamos só ver a diferença de uma coisa para outra. Então, a palavra pode significar ser, pode significar tornar-se, ou pode significar vir a ser. Então, ou seja, ele colocou aqui era, na ideia de ser. Mas também a palavra também serve para tornar-se. Ou seja, a terra tornou-se. Então, olha como que muda totalmente a doutrina. Né? Do era. Era o quê? Fala de algo que sempre foi. Agora, tornou-se já dá a ideia de que algo aconteceu. Mas como o tradutor da Bíblia, ele acreditava que de fato Deus criou uma terra sem forma e vazia, então para ele ficou mais conveniente era. Mas essa palavra aqui, essa palavra aiá, ela é a mesma palavra usada para a mulher de Ló, quando eles estão fugindo de Sodoma e Gomorra, e ela olha para trás. E ela tornou-se uma estátua de sal. É a mesma palavra. Só que lá no caso de Ló, o tradutor traduziu como tornou-se, porque para ele ficou mais conveniente. Mas aqui em Gênesis 1, como ele achou que de fato a terra foi criada assim, então ele traduz como era. Mas a palavra aqui mais correta é tornou-se. Por que nós falamos isso? Porque a Bíblia diz claramente que Deus não criou a terra sem forma e nem vazia. Então, Isaías 45:18 é um texto bastante conhecido, né? Alguém pode ler aí, por favor? Isaías 45:18 vai dizer claramente que Deus não criou a terra sem forma e não criou... Porque assim, ó, quem é que entende da criação? Quem criou? O Criador. Né? Então, o cara que criou a televisão, ele vai escrever o manual porque ele sabe o que ele criou. Né? E aí as pessoas querem discutir com Deus, né? Isaías 45:18, pode ler, Leandro. Porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a confirmou, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Ou seja, formou... O que significa formou? Formar. Dar forma. Então ele formou e ele não criou vazia. Mas aqui no verso 2, a terra estava sem forma e vazia. Mas, ou seja, qual que é a ideia? Se Deus está dizendo que não criou a terra sem forma, se Deus está dizendo que não criou a terra vazia, e no verso 1 diz que ele criou os céus e a terra. No verso 2, olha como que tudo corrobora para esse entendimento. Primeiro, a palavra usada para era também pode ser usada para tornou-se. Ou seja, dá a ideia de que a terra se tornou. Segundo, a terra aqui está sem forma e vazia. Então não está no estado que Deus criou. Porque Deus formou
e não criou vazia. Ou seja, se a terra agora está sem forma e vazia, obviamente algo aconteceu. O que é que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui é o que está registrado lá em Apocalipse capítulo 12, verso 4. Vamos lá? O que é que aconteceu? Aconteceu esse momento aí, ó. Verso 4. Os irmãos estão botando pergunta aqui também, ó. Depois eu vou olhar as perguntas dos irmãos da internet aqui e vou tentar responder alguma coisa. Os irmãos estão com calor, não? Tá muito quente, né? Meu Deus do céu. Os irmãos não estão com calor, não? 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 E o chá ainda. Hã? E o chá aquecendo, daqui a pouco vai me dar um treco aqui. Vamos lá. Apocalipse capítulo 12, verso 4. Vamos ler o 3, né, e o 4, para entender. Pode ler? Pode. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher, que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Ou seja, um dragão que com a sua cauda lançou sobre a terra a terça parte das estrelas, né? Então, o que de fato aconteceu? A teoria vai dizer que havia vida no planeta Terra antes de todas aquelas eras, né? Que eles vão dizer, a era paleolítica, a era não sei das quantas, a era, né? São várias eras do gelo, do fogo, da água. Então, isso é que a ciência vai dizer. E que antes dessas eras havia vida na Terra. E, inclusive que nessa época que haviam os dinossauros, né? E os dinossauros são algo assim inquestionável. Porque os ossos dos bichos estão aí. Vai dizer que não existe? Né? Por isso que muitas vezes o povo tira sarro dos crentes, né? Porque os crentes são, às vezes, querem ser... Aí tem crente assim que é mais pentecostal, né? Quer dizer que é obra do diabo, que o diabo criou o osso, né? Ou seja, o cara anda de carro, o carro dele é a gasolina vem do petróleo, o petróleo que são restos mortais que ficaram enterrados debaixo da terra, o cara anda com o trem e quer dizer que não existiu, ou seja, é uma bobagem, né? Então, qual que é a ideia científica? Que caiu na terra uma estrela, um grande meteoro. E aí, nessa época, então, houve a extinção dos dinossauros. De fato, caiu não uma estrela, mas a terça parte das estrelas. Mas nós entendemos que, de fato, isso se refere à queda de Lúcifer. Porque Lúcifer, ele tinha a sua própria terra, que é a terra que nós habitamos hoje, né? Que, na verdade, foi apenas reformada para o homem, não recriada para o homem, como alguns pensam. O texto de Gênesis 1, a partir do verso de número 2 e 3 aqui, fala da recriação da terra. Na verdade, não uma recriação como se Deus tivesse feito outra terra, mas uma reorganização da mesma terra, né? E então, de fato, essa estrela caiu, ou seja, o dragão nós sabemos que é Satanás, que é o diabo, é o que diz em Apocalipse 12, 9, né? E esse dragão lançou sobre a terra, o texto diz bem claramente, lançou sobre a terra a terça parte das estrelas do céu. Havia vida no planeta Terra antes disso, então, nesse momento, se acaba com toda a vida. Então, a Terra é destruída, se torna sem forma e vazia. Né? E aí as trevas começam a habitar. Porque quando fala de trevas, as pessoas pensam em escuridão. Mas não é disso que está falando as trevas. As trevas aqui estão falando de espíritos. Por que trevas? Porque antes eles eram anjos de luz, mas com a queda eles perderam a luz, se transformaram em anjos de trevas, né? E quando nós lemos sobre essas trevas aqui, e comparamos esse texto com o texto de João, fica bem claro que essas trevas que diz aqui no verso de número 2, são trevas que têm entendimento. E que quando a luz se manifestou na terra, e também não é a luz claridade,
porque a luz claridade só vai ser criada no quarto dia, quando Deus criar o sol, né, e os luminares. Ou seja, quando essa luz se manifesta na terra, essas trevas não conseguem compreender. O texto de João, lá no capítulo 1 de João, vai falar muito claramente sobre isso. João capítulo 1, verso de número 1 em diante, já vai responder muita coisa. Irmãos, encontraram? Olha lá. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Esse no princípio aí do primeiro versículo também não está falando de tempo. Está dizendo que no princípio era o Verbo. Quem é o Verbo? O no princípio. Porque como é que ele é chamado em Apocalipse? De princípio. Então, princípio é um dos nomes de Cristo. No princípio era o Verbo. Não está dizendo de tempo, está falando que no princípio era o Verbo. E esse Verbo que se chama no princípio estava com Deus e era Deus. Vamos lá. Glória a Deus. Ele estava no princípio com Deus. Aí, agora esse estava no princípio com Deus é tempo. Porque o no princípio estava no princípio com Deus. Vamos lá. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Mais uma vez corroborando com o texto lá de Colossenses. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Olha que interessante. Nele estava a vida. Então, o que aconteceu quando Satanás foi lançado à terra? Houve trevas, né? As trevas começaram a habitar a terra, que é esses anjos caídos, e também morte. Porque toda a vida foi ceifada. Acabou toda a vida do planeta Terra. Estava sem vida. Então, Cristo, ele vai se manifestar como luz. E o que é essa luz? Essa luz é a vida dos homens. Os irmãos conseguem entender ou não? Presta atenção, olha só. Você precisa entender isso. Por que então que Deus diz primeiro haja luz? Essa luz aqui é Cristo. E o que é essa luz? Leia aí de novo. Verso 4. Nele estava a vida. Então em Cristo estava a vida. E o que é a vida? E a vida era a luz dos homens. Então, ou seja, a vida era a luz. Então, ou seja, a luz dos homens era a vida. Quem é a luz dos homens? Cristo. Por que Deus diz primeiro haja luz? Porque Deus está com o plano de criar os homens. Só que como criar os homens sem ter vida para os homens? Então primeiro ele diz, haja luz. Ou seja, primeiro vem a vida dos homens para depois ele criar. Ou seja, esse planeta que vai ser habitado pelos homens agora, precisa ter vida para esses homens. Então a luz aí do versículo 3 de Gênesis e também aqui, não é a luz claridade. Também é Cristo. É a primeira coisa que se manifesta na terra. Por quê? Para que de fato o homem possa vir a existir. Mas quando essa luz se manifesta, as trevas estão lá. Olha lá. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Ou seja, a luz resplandece, em algumas tradições, a luz resplandeceu nas trevas no passado. Porque a terra não estava em trevas e vazia? Sim ou não? Sim. Quem são essas trevas? As estrelas que caíram. Estão ali na terra. Consegue entender ou não? Aí, de repente, o que se manifesta? A luz. Mas não é a luz física, não é essa luz, não é essa luz. É um espírito, é Jesus que se manifesta. Quando Jesus se manifesta, essas trevas não compreenderam. Você já viu a escuridão ter poder de compreensão? Consegue entender que não está falando de escuridão? Então, ou seja, essas trevas não compreenderam a manifestação dessa luz. Por quê? Por que eles não compreenderam? Porque a terra pertencia a eles. Eles é que governavam a terra. Por que está vindo aqui um outro espírito de vida? Talvez nesse momento até passar uma esperança no coração deles, né? De tipo, será que ele se arrependeu e vai dar de novo a terra pra gente? Mas não era, né? Eu fico imaginando o diabo
e com os seus anjos caídos, observando Deus trabalhando na criação sem saber ao certo o que Deus estava fazendo. Não foi fácil para ele compreender. E aí quando Deus cria o homem e Deus diz para o homem, Deus diz, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, aí ele capeta mesmo. Porque é tudo que ele sempre quis, inclusive é o motivo da queda, que ele queria ser semelhante a Deus. Então, o diabo não consegue compreender como é que Deus criou um ser tão limitado à sua imagem e semelhança. Um pouco menor que os anjos. Menor que os anjos, menor que eles. Quando Deus cria, qual que é a primeira coisa que ele faz? Eu vou provar para Deus que esse povo aí que ele criou não Vai dar certo. não vai dar certo. Só que aí Deus tinha a carta na manga. Qual é a carta na manga? Que Deus criou o homem para não morrer, mas mortal. Então há redenção para o homem, porque o salário do pecado é a morte. Uma vez que o homem morreu, ele pagou o que deve. Só que aí vem Cristo, que é a vida dos homens. Então aquele que esteja morto, aquele que está morto, se creu em Cristo, viverá. Ou seja, morreu, pagou a dívida, vai viver de novo. E o diabo fica endemoniado, porque ele não consegue compreender. Até agora. Conseguiu pegar ou não a dinâmica da coisa? Porque daí desenrola tudo, né? Ou seja, Deus diz, haja luz. Essa luz, né, tá com letra maiúscula aí, ó. E você pode ver que as trevas também estão com letra maiúscula. Olha lá. No verso 5, ó, do capítulo 1, e chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. Por que está em maiúsculo? Porque é nome próprio. Está minúsculo no seu? Qual que é a Bíblia que você tem? Não. É Gênesis. Gênesis tá Gênesis capítulo 1, verso 5. Tá maiúsculo. No 5? No 5? Trevas tá minúsculo. Não, tá aqui, ó. Dia. King James também tá minúsculo. Na luz. Porque olha só. Deus, assim, ó, por natureza tinha que estar maiúsculo. Porque Deus chamou. Se Deus chamou, é o nome. E nome próprio tem que ser letra maiúscula. Verdade. Precisa nem de Bíblia, Precisa de Bíblia, português, né? Lembra lá? Nome próprio, letra maiúscula. Então, Deus chamou, é o nome. É o nome que Deus deu. Vamos supor que fosse uma coisa. É o nome que Deus deu à coisa, nome próprio. Se Deus chamou. Então, ou seja, o que nós entendemos aqui? Vamos só recapitular aqui para a gente avançar. Deus cria a terra perfeita, essa primeira terra que é da para Lúcifer. Abre lá em Isaías 14. O texto que fala de Lúcifer lá em Isaías 14 vai dizer que ele destruiu a terra dele. E destruíste a tua terra e mataste o teu povo. Tem alguém aí? Não, a Eva. Onde é que ela tá? Acho que a Eva subiu. Isaías, professor? Isaías 14, verso 12 em diante. Vamos ler o 12 só para ver que está falando de Lúcifer, né? Amém. Pode ler? Pode ler. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva. Como fostes cortado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração... Não, daí tá bom. Então, ou seja, como caíste desde o céu, ó Lúcifer. Então, está falando de Lúcifer, caiu do céu. Olha o verso 20. Com eles não te reunirás na sepultura, porque destruístes a tua terra e mataste o teu povo. Destruístes a tua terra e matastes o teu povo. Ou seja, ele tinha uma terra E um povo. e um povo. Meu Deus. Consegue entender ou não? E aí tem algo interessante. Porque existe uma segunda rebelião dos anjos, né? E essa segunda rebelião dos anjos acontece em Gênesis 6. Quando os anjos tomam para si mulheres. E algo interessante é que esses filhos de Deus que tomam para si mulheres e delas
e com ela geram filhos, o texto continua dizendo aí da descendência dos malignos. Ou seja, a descendência dos malignos jamais... continua lendo, Eliandro. A descendência dos malignos não será jamais nomeada. Qual que é o verso que você está lendo? O 20, é a continuação do 20. Então vai lá, lê o 20 de novo todo, só para você entender. Com eles não te reunirás na sepultura, porque destruístes a tua terra e matastes o teu povo. A descendência dos malignos não será jamais nomeada. Preparai a matança para os seus filhos, por causa da maldade de seus pais. Olha só, olha que interessante. Vamos aqui defender a ideia, e eu defendo essa ideia com muito argumento bíblico. Eu defendo essa ideia de que os anjos de fato tiveram relação com as mulheres. Geraram filhos. Né? Então, qual que é a ideia? Esses anjos que eram anjos de luz, quando eles caem com Lúcifer, eles se tornam anjos de trevas. Então, eles são malignos agora. E esses anjos malignos tiveram descendência. Quem são a descendência? Os filhos, alguns deles, né, que se rebelaram à segunda rebelião, e alguns deles tiveram filhos com mulheres, ou seja, tiveram descendência. Então, só que o que Deus diz? Porque, presta atenção, o que esses filhos desses anjos com mulheres são? Gigantes, mas são homens ou são anjos? Podem ser nomeados com os homens? Não. Podem ser escolhidos como anjos? Não. Então, ou seja, essa descendência jamais será nomeada. Não dá para nomear nem junto com os homens, porque não são homens normais, mas também não dá para nomear junto com os anjos, porque também não são anjos. Né? São seres... Daqui vem a ideia da mitologia grega, né? Que é a ideia do Hércules, que é filho de um deus, né? Metade homem, metade deus. Né? Daqui vem toda a mitologia grega. Pode falar, Liana. É uma criação híbrida, né? Exatamente. Mas olha o que o texto diz ainda, continuando. O texto fala assim, ó. Preparai a matança para os seus filhos, por causa da maldade dos pais. Se foi os pais que fez a maldade, por que não mata os pais? Não tem como matar anjo. Porque o anjo não morre. Então, o que é preparar a matança para os filhos? O dilúvio. Olha aí. Entendeu? Porque eles estavam crescendo, né? Ou seja, então a preparação da matança dos filhos, por causa da maldade dos pais, é porque os anjos não morrem, mas os filhos deles vão morrer no dilúvio, né? E olha só o que diz o texto. Continua, Eliandro. Preparai a matança para os seus filhos, por causa da maldade de seus pais, para que não se levantem e nem possuam a terra, e encham a face do mundo de cidades. Ou seja, essa turminha que nasceu aí, eles estão querendo governar a terra, porque, presta atenção, é uma outra estratégia que está por trás. Por quê? Porque a terra antes era governada pelos anjos. Os anjos caíram, perderam o governo da terra. O governo da terra foi entregue aos homens. Olha a estratégia. Vamos gerar filhos com essas mulheres. Eles são gigantes, eles vão acabar com a humanidade, né? O livro é um livro que eu gosto muito e tem, assim, para mim, tem traz muita clareza sobre esse assunto aí. É o livro de Enoque. E lá vai dizer que porque eles eram gigantes, então eles comiam muito. Quando terminou a comida deles, quando não tinha mais comida para eles começaram a comer os homens, comer carne humana. E começaram a edificar cidades. Ou seja, qual que é a ideia? Eles vão encher a face da terra de cidades e vão tomar toda a terra. Então o que Deus faz? Prepara uma matança para os filhos, por causa da maldade dos pais. Ou seja, nesse momento é que vem o dilúvio para acabar com essa aberração que estava sobre a terra. Meu Deus. Então, tudo vai se encaixando, né? Tudo vai ficando claro. Com relação a esses anjos, para mim é muito claro. Não sei se os irmãos querem falar sobre isso ou preferem voltar e avançar. Fala, pastor. Vamos falar. Então vamos lá. Eu vou mostrar para os irmãos que para mim é muito claro que os anjos tiveram relação com as mulheres. Primeiro lá em Judas.
Judas. Judas no capítulo único, né? Olha só. Judas capítulo único, a partir do verso 5. Eu vou ler, porque eu quero que os irmãos entendam. Né? E aí você vai precisar prestar bem atenção, porque são detalhes. Se você viajar na maionese, você já vai perder todo o raciocínio. Então preste bastante atenção. Mas também não preste muita atenção, porque senão você se confunde e não consegue entender. Entendeu? Porque o cara, quando fica muito assim, ele perde. Vamos lá. Preste atenção, mas só prestar atenção, né? Relaxa. Relaxa, Olha lá. Verso 5. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isso, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Então, ou seja, qual que é a ideia? Quero lembrar vocês que Deus salvou um povo e destruiu o outro. Essa é a ideia. Verso 6. E aos anjos que não guardaram o seu principado aqui é autoridade. Não guardaram a sua autoridade. Em algumas Bíblias vai estar assim, não guardaram a sua morada. Ou seja, deixaram a sua morada. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, o lugar onde estavam habitando, reservou-os na escuridão e em prisões eternas até o juízo naquele grande dia. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Sobre que Deus julga. Ou seja, primeiro, Deus tirou um povo do Egito e não matou o outro. Vocês estão sabendo disso, né? Segundo, lembra dos anjos que não guardaram o seu principado e não guardaram a sua habitação? Deus os reservou em escuridão eterna até o dia do juízo. Verso 7. Assim como. O que significa o assim como? Como? Eu posso dizer assim, ó. Eu estou tomando esse chá assim como, ou seja, da mesma forma. Consegue entender ou não? Então, olha só. Assim como, da mesma forma. Então, olha o versículo 6. O final ali. Aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou-os na escuridão em prisões eternas até aquele juízo do grande dia, assim como, da mesma forma, Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo-se entregue a fornicação. Como aqueles quem? Os anjos. Então, o que aconteceu em Sodoma é a mesma coisa que aconteceu com os anjos. O que? Se entregaram à fornicação. Então, o pecado desses anjos tem a ver com sexo. Olha lá. Assim como em Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregue à fornicação como aqueles, e ido após outra carne, ou seja, Sodoma e Gomorra foi após outra carne, os anjos foram após as mulheres. Olha só. Foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Presta atenção. O Sodoma e Gomorra não sofreu a pena do fogo eterno ainda. Então, está dizendo que quem foi após outra carne não é o povo de Sodoma e Gomorra. Porque Sodoma e Gomorra foi destruído, mas não com o fogo eterno. É esses anjos aqui que estão reservados para o juízo eterno. Ou seja, qual que é o pecado deles? Ir após outra carne. Os irmãos conseguem compreender? Amém. Fica claro ou não? Amém. Então, tem um texto de Pedro também. Irmãos, a live está terminando aqui. Tem mais 40 segundinhos só. Eu vou encerrar aqui a live. Né? Deixa eu voltar aos comentários rapidinho aqui. Salvar, né? E eu vou encerrar a live para salvar ela, irmãos, porque senão ela não vai ficar salva. Ok? Eu vou encerrar ela aqui para salvar. E vou voltar. Glória a Deus. Vou voltar com os irmãos. Eu nem ia voltar não, mas... vou voltar aqui para os irmãos continuarem assistindo aí, tá ok? Mas eu vou encerrar agora, porque senão vai acabar. Nós estamos